sejam muito bem-vindos ao Família Cast, o podcast do Departamento de Assuntos da Família, o DAF, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Neste mês de setembro, nos alinhamos à campanha mundial do Setembro Amarelo, pela prevenção ao suicídio, e organizamos uma série de 4 podcasts sobre esse tema que é tão sensível e necessário. Em cada programa, receberemos convidados especiais que abordarão um assunto com respeito e empatia, dando ênfase à valorização da vida. E claro, não podemos nos esquecer que abordaremos esse tema nesse contexto do enorme desafio que estamos atravessando pela pandemia da Covid-19, somando a isso a grande oportunidade de aprendizado e fortalecimento que nos é concedida. Eu sou Luciana Barbosa e você é nosso convidado a permanecer conosco nesse momento. Antes de iniciar nosso assunto de hoje, o que acham de conhecer um pouco sobre o trabalho do DAF? Quem vai falar pra gente é o Robson Rangel, nosso vice-diretor do departamento. O Departamento de Assuntos da Família, DAF, se responsabiliza por acolher, esclarecer, consolar e orientar a família que busca o Centro Espírita nos seus diversos âmbitos, como os relacionamentos afetivos, educação dos filhos, inserção do idoso na família, prática do Evangelho no lar, enfim, tudo que envolve o desenvolvimento do espírito encarnado em sua relação com o grupo que lhe serve de célula na construção de vínculos. Na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, esse departamento tem por finalidade sensibilizar as instituições associadas para a importância de se buscar a implantação, em sua estrutura organizacional, de um setor ou departamento dedicado às questões da família, possibilitando a quem busca o Centro Espírita seja percebido e atendido como ser integral parte de uma família. E é com este ideal que o DAF elaborou com muito carinho e cuidado o Família Cast, que neste mês de setembro apresenta 4 episódios que abordarão a questão do suicídio, dentro das programações em todo o Brasil do Setembro Amarelo. Nossa intenção é que vocês que nos ouvem se sintam acolhidos e saibam que há um departamento que trabalha com o ideal de que, ao fortalecermos nossos laços familiares, estaremos no caminho que nos apregoa o Evangelho do Cristo, que é o da construção da nossa família universal, sendo todos filhos muito amados de Deus. Olá a todos vocês que nos ouvem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Família Cast, que é o podcast do Departamento de Assuntos da Família, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Hoje o nosso episódio é sobre suicídio na juventude. A gente está aqui com convidados especialíssimos que vão contar para nós as suas experiências, vão falar de como eles ouvem, lidam, conversam sobre esse assunto. A gente vai começar com uma convidada mais distante, lá do Rio de Janeiro, quer dizer, de Juiz de Fora, mas que no momento mora no Rio. É a Júlia. Júlia, se apresenta para nós e fala a sua frase de poesia que você trouxe para a gente hoje. Olá a todas e todos que possam estar nos ouvindo. Meu nome é Júlia. Atualmente eu estou psicóloga, né? E estou me especializando em saúde da família, que é uma política pública de saúde. Além disso, eu sou mulher, cis, preta, sou juiz-forana, né? Atualmente estou morando no Rio para poder estar estudando isso. Então, a minha experiência com o tema vem tanto enquanto estudante da área da saúde mental, quanto hoje enquanto profissional, né? Em diversos territórios, pelo viés da saúde pública, da saúde como um direito e de pensar a valorização da vida, né? Não somente a questão do suicídio, mas sim uma prevenção e uma valorização da vida. E também sou espírita desde adolescente e também pude discutir, refletir um pouquinho a questão através da religião, né? Então são esses 2 caminhos que eu tenho feito.
E aí eu queria trazer o trecho de uma música do cantor Emicida. Já tem um pedacinho de uma música do Belchior chamado Sujeito de Sorte. E ele canta essa música com a Majur e a Pablo Vittar. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Não, melhor, figurantes que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais. Tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então eu trago esse trecho para a gente falar sobre recomeço, para a gente falar sobre esperança, né? E para a gente lembrar que não são apenas as nossas dores e os nossos sofrimentos que nos definem enquanto ser humanos. Maravilha, Júlia. Excelente. O nome dessa poesia é Amarelo? Sim, o nome da música é Amarelo. Maravilha, excelente. Bom, e agora chegando aqui para pertinho, para Juiz de Fora, a gente vai conversar com a Vitória. Vitória, fala com a gente um pouquinho de você, fala a sua frase para nós. Seja bem-vinda. Olá, gente. Muito obrigada, Luciana, pelo convite. Olá, ouvintes. Então, meu nome é Vitória. Atualmente eu estou cursando o 6º período de psicologia e eu comecei a ter contato, com o tema de suicídio a partir da minha própria vivência de luto por suicídio. Dessa forma, eu fundei o NIVE, que é o Nenhuma Ideia Vale Uma Vida, que ela é uma organização que tem o intuito de difundir conhecimentos e também promover ações sobre a prevenção e a pós-venção do suicídio. E aí, eu escolhi uma frase que, na verdade, eu tirei do Sermão da Montanha, que é muito significativo na minha vida e também nesse meu caminho estudando a prevenção e a pós-venção do suicídio, que é assim: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Joia, muito bem-vinda, Vitória. Obrigada pelo convite, por ter aceito o nosso convite. E agora a gente vai conversar com o Luiz Felipe, companheiro nosso daqui de Juiz de Fora também. Luiz Felipe, se apresenta para nós, conta um pouquinho da sua experiência, fala a sua frase, seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Eu me chamo Luiz Felipe, mas todo mundo me conhece como Lipe, né? Sou muito grato de estar aqui com pessoas tão queridas. Eu tenho 22 anos, atualmente eu curso o 9º período de medicina aqui em Juiz de Fora. E o meu foco sempre foi a questão da saúde mental, né? Tentarei me especializar em psiquiatria. E atualmente eu faço parte de 2 projetos, basicamente relacionados à área, né? Um que é um projeto de extensão, chamado SOS Saúde Mental. E o SOS Saúde Mental a gente atua em escolas estaduais e municipais daqui de Juiz de Fora, em que a gente faz reuniões com os alunos, né? Mas também com os pais, com os responsáveis, com os profissionais dessa escola. Então, a gente não só tenta conscientizar os alunos, a gente abre um espaço para discussão, um espaço sem tabu, um espaço sem barreiras, né? Sem preconceitos em relação ao assunto. Só que a gente também tem o objetivo de identificar, né, e encaminhar possíveis casos de transtornos mentais, de sofrimento mental, e encaminhar essas pessoas para os serviços de saúde disponíveis, né, na cidade, no território, de acordo com os bairros que cada um moram. É um projeto vinculado, né, ao FJF. E o segundo projeto que eu faço parte é relacionado à parte da espiritualidade e saúde, que é o NUPS, né, daqui de Juiz de Fora, que é um núcleo de pesquisa, em que eu pesquiso a correlação entre religiosidade, espiritualidade, né, e a felicidade em crianças, também de escolas públicas e particulares. Então, é um assunto que sempre me envolveu muito, a questão, né, dessa saúde mental, e eu espero, né, poder contribuir muito com vocês e agradeço. Em relação ao poema, é um poema que sempre mexeu muito comigo, que foi me apresentado por uma professora de português, que eu tenho um carinho muito grande, da Marina Colasanti. Não sei se vocês conhecem, chama Eu Sei, Mas Não Devia. Ele é um poema um pouquinho grande, mas eu vou falar o final dele, né?
Marina Colasanti, o eu lírico, ele constrói uma ideia de que a gente se acostuma durante a vida, né, com muitas situações. E aí, o final, ela diz assim: a gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar se perde de si mesmo. Esse é um poema que mexe muito comigo, porque ele fala muito de como a gente se acostuma a certas situações da nossa vida, né? E quanto que muitas das vezes a gente perde o contato conosco mesmo, com essa necessidade do autoencontro, com a necessidade de a gente trabalhar coisas que nos fazem bem, que nos trazem alegria, né? Então, acho que a gente nunca deve se acostumar com essa tristeza, a gente deve sempre buscar, né, em contato isso com o que as duas trouxeram também, buscar, né, estados de felicidade. Bacana. Lipe. Então, a partir de agora é o Lipe. Seja muito bem-vindo todos vocês. Eu sou a Luciana Barbosa. No momento, estamos na direção do Departamento de Assuntos da Família, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, e eu trouxe um poema da Adélia Prado, que se chama Canção de Amor. É o finalzinho do poema em que ela diz assim: espera, disse Jesus, deixa eu chorar primeiro. Então se pode chorar? Eu posso então? Se me perguntassem agora da alegria da vida, eu só tinha lembrança de uma flor miudinha. Pode não ser só isso. Hoje estou muito triste. O que digo, desdigo. Mas a palavra de Deus é a verdade. Por isso essa canção tem o nome que tem. Então vocês viram que hoje a gente está com uma equipe de peso. Vai ser uma conversa muito boa, a gente vai ter muito a trocar, em especial vocês viram sobre o suicídio na juventude, que é um tema difícil de ser tratado, as pessoas fazem uma fantasia de que a juventude está plena de felicidade, alegria, soluções, e quando a gente se depara com esse assunto fica perdido. Então a gente está aqui hoje para conversar, né, sobre isso. A gente, então, vai começar com uma pergunta geral, uma pergunta para os três. Essa primeira rodada, essa pergunta, os três companheiros vão responder. E a pergunta é a seguinte: qual tem sido, na opinião de vocês, o maior motivador de ideias suicidas na atualidade, em especial na adolescência, né? Qual tem sido o maior motivador? A gente começa pela Júlia. Então, Luciana, eu acho bem difícil pensar um maior motivador, né? Porque a gente sabe que o suicídio ele é um fenômeno que ele considera, ele tem várias faces, né? Então, por exemplo, transtorno mental é uma coisa que está muito associada, né, à questão do suicídio. Mas aí quando a gente pensa também o que motiva um transtorno mental, né? O que causa um transtorno mental? Aí a gente vai avaliar que um transtorno mental, ele também é uma coisa complexa com vários fatores, assim, biológico, genético, social, enfim. E aí o que eu escolho como objetivo da minha reflexão, né, é sobre o nosso modo de organização social, né? Ou seja, como que a gente vive enquanto sociedade, como a gente se organiza. E aí nesse ponto, eu gostaria de refletir como a desigualdade social pode contribuir para o nosso adoecimento psíquico, como a nossa forma de trabalho, a sobrecarga, a rotina de trabalho muito intensa, né, pode estar contribuindo para isso, uma necessidade de bens de consumo, né, em detrimento de outras coisas, assim, um incentivo a um individualismo, né. Ou seja, eu gostaria de trazer essa reflexão para se a gente está organizando a nossa sociedade, né, de uma maneira que a gente esteja produzindo para todos condições dignas de viver. E aí entre né, esse todo estão os adolescentes, né, num processo de desenvolvimento bem próprio da idade, de descoberta do mundo, né. Então eu queria deixar isso, assim, como a gente está organizando a nossa sociedade, ela é digna de se viver para todos e todas, porque mesmo que eu esteja bem, se eu vejo que o meu colega ou meu irmão está numa outra situação, será que eu vou ficar, então, bem de verdade, né? Considerando que somos um coletivo?
Bacana, tá trazendo para nós que são vários fatores, né, Júlia? Não é um fator só, né? Vitória, como é que você vê isso, essa questão qual é o maior no momento, ou como a Júlia colocou, não é um maior, são vários, como é que você pensa? Então, eu concordo com a Júlia, né? O suicídio é um fenômeno multifatorial e eu escolhi me ater a 3 fatores protetores que são muito importantes e quando existe a ausência deles, né? Eles podem sim deixar a pessoa mais vulnerável, que é o sentido da vida, né? A pessoa ela ter um sentido de que a vida ela é importante de ser vivida, a religiosidade, que ela é comprovada, né? Existem várias pesquisas apontando que a falta de religiosidade pode aumentar o suicídio de até 6 vezes, e também os laços sociais, que eles são muito importantes para deixar essa pessoa mais protegida também. Então, eu penso que a falta dos fatores protetores podem contribuir para que um suicídio ocorra e, logicamente, né, que existe uma balança, né, de fatores patogênicos e salutogênicos, né, então não é um fator só, né, que vai definir isso, são vários fatores em conjunto nessa balança que vão poder fazer essa definição. É muito bacana essa reflexão, meninas, porque a gente tem a vontade de ser cartesiano, né? Qual o fator X? Qual o fator Y, né? E vocês já estão trazendo aí que nós somos plurais e multifacetados, né? Lipe, coloca para nós o que você pensa a respeito disso. Luciana, é isso mesmo, né? Nesse assunto a gente não pode ser cartesiano, igual as meninas falaram muito bem. É uma questão multifatorial, a gente não pode isolar o coletivo e nem o individual, né? Apesar disso, na minha resposta, eu vou recorrer a uma reflexão que a Joana de Ângeles faz no livro Homem Integral, que é uma reflexão que gira um pouco em torno mais do individual, né? Apesar do que a gente sabe que o individual gera o coletivo, né? Mas, nesse sentido, ela traz uma reflexão que, para mim, eu concordo muito, que é como é que a modernidade, né, está se estruturando hoje em dia. E aí fala muito, vai de encontro ao que a Júlia trouxe, né? E Vitória também, que é quais são as prioridades que a gente estabelece, né, na nossa vida, quais são os valores que a gente está construindo. E aí a Joana traz uma reflexão muito importante, né, de que a gente está perdendo um pouco o sentido de ser e aumentando muito o sentido de ter, né? Então, ter-se bens materiais, no sentido de querer ser bem visto, de estar sempre de acordo com a moda, sempre bem informado de temas não tão relevantes, e que isso, o Joana traz uma reflexão de que isso gera uma desestruturação pessoal, né, uma confusão de valores muito grande. E que isso gera uma indiferença mesmo pela vida, pode gerar uma indiferença pela vida, às vezes um temor de enfrentar, né, um medo de enfrentar situações que sejam conflituosas e que a gente entende que são situações que são comuns, né, faz parte do nosso dia a dia. Então, quais são os valores que eu estou estabelecendo para a minha vida? O que eu estou focando, né, minha vontade? Para onde que eu estou mobilizando a minha força de vontade? Né? Ótimo, muito bom. Então, nesse primeiro momento, a gente já desconstrói que o fator é único, a gente já desconstrói que a criatura tem uma coisa só para pensar ou para sentir, e já entramos nesse universo do espírito, né? Que o espírito, ele tem várias coisas para tratar, né? Bom, então agora que a gente parte desse pressuposto de que somos plurais, a gente começa a nossa rodada de perguntas específicas para cada um dos nossos convidados. E a gente começa com Júlia. Júlia, na sua experiência profissional com jovens de diferentes territórios e condições socioeconômicas, é possível observar, por exemplo, impactos da desigualdade social para a saúde mental dessa população? Então, Luciana, muito importante a sua pergunta, né? E assim, com certeza a gente observa esses fatores, né? Há muito tempo atrás, eu cheguei a ouvir um dos mitos, assim, que a gente escuta, né, sobre a questão do suicídio, que era, por exemplo, que em países ricos o índice de suicídio era maior porque as pessoas tinham tudo fácil demais, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que essa fala ela é incorreta, porque, por exemplo, grande parte, né, dos índices de suicídio se concentram em países de baixa e média renda. E aí a gente também sabe que, por exemplo, épocas de crises econômicas e desemprego são fatores de risco,
né, para aumentar os índices do suicídio, né, entendendo ele como esse fenômeno que tem vários, né, fatores, assim, tanto de dentro quanto de fora. Mas falando, né, mais desses fatores externos. E aí, por exemplo, igual eu falei, eu atuo na saúde pública, né, aqui no Brasil, na saúde da família. A gente considera o suicídio hoje como uma questão de saúde pública, né? E aí, na saúde aqui no Brasil, a gente analisa uma coisa que se chama determinante social da saúde. O que isso significa, né, um determinante social? E aí isso também inclui a nossa saúde mental. Que a noção de saúde que a gente trabalha não é apenas você falar que a pessoa não está doente, né? Não é a ausência de doença. Mas a noção de saúde que a gente trabalha inclui também as condições sociais em que uma pessoa vive. Então, que condição esse jovem vive? A condição dele vai dizer dele produzir saúde, né? Então, dentro dessas condições, a gente fala, por exemplo, do perfil étnico-racial, se é branco, se é preto, se é pardo, né? Se é de um povo originário, porque, por exemplo, a gente sabe também que tem uma questão relacionada ao suicídio e os povos originários. Por quê? Porque cada uma dessas identidades vão dizer de condições de vida. A gente também considera as afiliações culturais, né? O acesso à renda, atividades de lazer, de cultura, condições nutricionais também, que é uma coisa que a gente às vezes não entende o impacto que isso tem para um bom desenvolvimento, né? Então, assim, onde que essa pessoa mora? Por exemplo, como que ela mora? Né? Como que é esse saneamento básico? Então, o que que ela come? O que que ela tem de recurso? O que que ela tem de acesso, por exemplo, a serviços fundamentais de saúde, né? Então, uma unidade de saúde básica, um hospital, e o hospital ainda é um nível mais complexo, né? Então, assim, acesso à medicação e uma rede protetiva, por exemplo, né? Se esse jovem passa por uma situação de violência, que acesso que ele tem de rede protetiva? A gente está nesse tempo de pandemia. Que acesso esse jovem, por exemplo, tem à internet ou recursos digitais? Então, assim, eu não estou falando de causa, né? Mas da relação desses diversos fatores, né? Como desigualdade social, violência estatal e outros tipos de violência que vão afetar negativamente, né? O processo de produção de saúde daquele indivíduo. E aí, pensar que saúde, né? Que saúde mental não é só evitar uma doença, né? A gente também fala de prevenção, né? Igual a Vitória trouxe na fala inicial dela. E na produção de saúde, né? Então, assim, eu tô falando tudo isso para dizer que garantir, por exemplo, que um jovem tenha acesso, né, a esses direitos básicos para o seu desenvolvimento integral, né? Até como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, contribui para a gente pensar o cuidado, né? E uma promoção e uma prevenção em saúde mental. Então, eu não sei se eu me fiz, né, muito entendível, mas o que eu estou querendo dizer é isso, assim, que todos esses elementos que constituem a vida de um sujeito vão dizer desse processo de saúde, né? Ou desse processo de precarização da saúde, vão dizer da gente poder estar promovendo saúde, produzindo saúde, né? Então, todos esses fatores externos vão dialogar com os nossos fatores internos, né? A gente é uma coisa bem complexa, assim, né? A gente está no mundo, a gente está no mundo em contato com os outros, a gente está no mundo experimentando várias situações. Então, é isso, assim, eu não estou falando de causa, mas da importância da gente pensar a saúde como algo que envolve todos esses fatores, né? E da gente estar aí numa luta constante para garantia mesmo dos direitos, assim, desses jovens para que eles possam se desenvolver. E aí, nesse desenvolvimento, né, entre outras coisas, a gente também previne, né, suicídio, as questões de saúde mental. Enquanto eu estava falando, Júlia, eu fiquei pensando, a gente sempre recebe a notícia de que a maior causa de jovens mortos em situação de dificuldade social é pela violência, né? A maioria deles são assassinados violentamente. E aí agora você está trazendo essa questão da saúde, da prevenção, porque há outras formas de violência também,
não é? Tudo isso que você narrou aí também são grandes violências e que podem gerar até o autoextermínio, né? Então a gente está falando não só de uma morte por assassinato, mas a gente está falando também dessas violências outras, né? Sim, sim. Até porque muitas vezes quando a gente pensa pobreza, né, a gente ainda associa muito a pobreza, por exemplo, à falta do alimento. E hoje a gente pode ter, por exemplo, um jovem que tem alimento, mas ainda assim ele está subnutrido, né? Porque entre alimentação e nutrição tem um espaço. A pobreza também é um fenômeno complexo e que também vai envolver várias coisas, né? Como o sujeito se percebe e a negligência, né? E o não acesso a esses recursos básicos de saúde, de educação, né? De cultura que a gente tem. Então, isso também são formas de violência, né? De negligência estatal, de negação de direitos. E aí, né, eu gosto de pontuar muito a questão étnico-racial, porque é isso, assim, a gente sabe, por exemplo, que homens negros jovens morrem mais de maneira violenta do que homens brancos jovens. Então, eu acho que tudo isso diz mesmo da sociedade que a gente está construindo e de como a gente pode estar pensando na proteção mesmo, né, e na garantia de saúde para todos os nossos jovens, assim, de diversas, né, faixas etárias, de diversas condições sociais. Eu digo muito desse lugar por estar trabalhando na saúde pública, né, então por entender a saúde como um direito e não apenas como uma coisa que você consegue comprar ou não. Bom, então, diante dessa resposta que Júlia deu, a gente queria saber, já que a gente está falando dessa violência e dessa prevenção, a segunda pergunta que a gente vai fazer para ela, né? Como a família, a escola, a comunidade pode auxiliar esse jovem? Então, gente, eu queria até pegar. Essa pergunta também é muito boa, porque eu queria pegar um gancho no que a Vitória trouxe no início da fala dela, né? Que é do laço social como fator de proteção. Então, as nossas relações interpessoais, né? Ou seja, as nossas relações com os demais, né? Com o mundo. E aí, nesse sentido, eu gostaria de expandir a ideia de família, né? É um fator fundamental de proteção, assim como o isolamento é um fator de risco muito importante. E aí eu acho que a gente pode pensar assim, em nós mesmos, né, na nossa própria experiência, né? Como é importante ter alguém que você sinta confiança para desabafar, para dividir, né, o peso dos nossos problemas cotidianos, para estar pedindo uma orientação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito intuitiva, né? Que nós estamos aqui para fortalecer os nossos laços, né? Para estarmos juntos, assim. E aí, eu gosto de compreender família na figura daqueles e daquelas que vão cuidar do nosso desenvolvimento, né? Então, no Brasil, a gente sabe que existem vários tipos de família, né? A família com a mãe, com o pai, mas a família com a avó, com a tia, com o tio, com o primo, com o vizinho. Enfim, esses laços que são os nossos primeiros laços, né? Que são as primeiras pessoas que a gente se lembra que tá ali no nosso processo de aprender a amar, né? De afeto e de outros processos da vida, né? Aprender a andar, aprender a falar. Então, por exemplo, quando a gente pensa num jovem que está numa situação de risco, né? Ter na família uma figura assim, tendo os familiares, né? Figuras aos quais ele possa se abrir, falar das suas dores, das cobranças que sente, dos medos, dos conflitos de natureza diversa, né? Que a gente tem nessa fase de mudanças, assim, né? Então, conflitos, por exemplo, de natureza sexual, ou de tudo mesmo, de construção desse sentido da vida, né? Então, ter, por exemplo, nessa fase de mudanças, né, um familiar ou familiares se sentir acolhido, protegido, orientado nas dificuldades, né? Limites também, né? Porque é uma fase onde a gente está experimentando muitos limites, então a gente também precisa do limite como uma forma de cuidado. Enfim, são processos fundamentais. No entanto, eu gosto de pensar que a gente precisa também ter um olhar cuidadoso sobre essa família para a gente não culpabilizar, porque muitas vezes a gente pensa, a família não olhou, a família não cuidou,
Então a gente tem que ter um olhar cuidadoso sobre essa família, até porque olhar para um jovem também é olhar para o seu grupo familiar, né? E aí, por exemplo, na minha experiência profissional, muitas vezes, quando eu olhei para esse jovem, para esse grupo familiar, eu percebi que havia uma família inteira que necessitava de cuidados de saúde. Então, uma família inteira que muitas vezes estava em situações de fragilidade, que estavam também expostos em situações de violência. Então, para a gente pensar o nosso olhar, para quando a gente está conhecendo, estiver conhecendo e abordando e acessando essa família, né? Entender como que essa família se coloca e se organiza e como que essa família também pode estar precisando de cuidados, né? Já a escola é outra instituição social fundamental, né, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, assim. Inclusive, né, uma dos meios onde a gente conhece outras pessoas fora da nossa família, né? É um lugar onde a gente vai passar muito tempo da nossa vida, muitos anos, né? Se construindo e construindo relações com os demais. Principalmente o jovem, né? A escola, né, como o Lipe trouxe, é um dos espaços, por exemplo, onde você consegue fazer um trabalho de prevenção, porque você consegue ter aquele grupo de jovens reunidos. E aí, por exemplo, na escola, um professor, um coordenador pedagógico, um auxiliar de serviços gerais, enfim, todas essas pessoas que compõem a escola podem se configurar como uma figura de exemplo e apoio para essa jovem, né? Então, por exemplo, quantos de nós também não nos lembramos, né, de um professor e de uma professora com carinho, né? Então, a escola pode contribuir na sua organização, na construção do seu projeto político-pedagógico também, para ser um espaço que vai promover cuidado, né? Que vai estimular relações saudáveis, de respeito a diversidades, ou ainda, né, quando isso não acontece, também pode ser um espaço onde esse jovem, por exemplo, vai sofrer uma situação de bullying, uma situação de violência. Então, assim, é muito importante que a escola e os diversos profissionais que compõem a equipe dessa escola estejam atentos à construção desse projeto, que seja um projeto de promover saúde, né? Também a gente precisa que a educação pública tenha recursos para isso, porque a gente sabe que, infelizmente, tem espaços, né, precários de escolas, enfim, professores com uma jornada de trabalho também muito exaustiva, então a gente precisa de investimento nessa educação pública. E aí que esses profissionais, né, que compõem a equipe da escola, não só os professores e professoras, né, mas todos esses outros, estejam atentos às situações de violência que podem estar sendo vividas dentro do espaço da escola, né, situações de assédio, inclusive entre profissionais e alunos. E aí outra coisa importante para a família e para a escola, né, enquanto pessoas que convivem muito com esse jovem, é observar os sinais de alerta, principalmente as mudanças de comportamento. Então, por exemplo, era um jovem com muitos amigos, agora ele está isolado, ele chora muito, ele parece triste, ele teve uma queda no rendimento escolar. Esses sinais, que a gente chama de sinais de alerta, né, entre outros, eles são importantes não só para prevenir ou para a possibilidade de identificar uma ideação suicida, mas também para identificar outros processos de sofrimento, como, por exemplo, violência sexual, abuso. Agora, por fim, falar de comunidade, né? Então, assim, a família está dentro de uma comunidade, a escola está dentro de uma comunidade, né? Comunidade, o comunitário, ele vai dizer, assim, de relações constantes e recíprocas entre todos os seres vivos que estão construindo aquele espaço, estão partilhando um objetivo em comum e principalmente de uma cultura e de uma história em comum, né? Eu sou uma psicóloga muito entusiasta do poder da comunidade, né? Dessa história em comum que a gente divide vivendo numa comunidade, do sentimento de pertença, né, que a gente tem estando em uma comunidade, ou muitas vezes também da sensação de exclusão, né? Porque é isso, assim, todas essas instituições, como feitas de pessoas, né? Tudo que a gente está falando que é feito de pessoa tem vários lados, né?
Mas enfim, a comunidade ela vai dizer de uma identidade única, né, que não é meramente somar os indivíduos, mas uma coisa nova ali naquela interação. E no cotidiano desse jovem, ele vai dizer também de compartilhar essa vivência em comum, né? Então, entre os membros dessa comunidade, entre os vizinhos, então entre todo mundo que sabe o que é viver e estar e trabalhar naquele espaço, né? Então, assim, pode dizer tanto de sofrimentos em comum, né? Como quando a gente fala de favelas, né? Espaços que são muito violentados e que sofrem um estigma, né? Então, por exemplo, você dizer que você mora em um determinado lugar vai carregar um preconceito, uma forma de discriminação dos demais em relação à sua presença. Mas também a comunidade ela vai dizer de recursos comunitários para lidar com dores e sofrimentos e perdas. Então, qual é o recurso que você tem enquanto fazendo parte daquela comunidade? Então, por exemplo, eu fiz uma atividade uma vez com um grupo de adolescentes, né, que eu trabalhei no meu estágio, que era um tour pelo bairro. Então, nesse tour pelo bairro, né, primeiro eu fiz um mapa com eles, a gente fez um mapa, quais os pontos que vocês consideram importantes no bairro. A igreja, a padaria na esquina, a praça onde todo mundo se reúne, o posto de saúde. Nesse bairro tinha um CRAS, que é um Centro de Referência e Assistência Social, tinha uma ONG também. Na verdade, não tinha uma ONG e tinha um outro espaço também da assistência social que oferecia cursos, que oferecia uma série de coisas. Então, primeiro a gente fez esse mapa e depois a gente fez um tour que foi andar pelo bairro, né? E conhecer esses espaços. Então, por exemplo, a partir do momento que aquele jovem sabe que ele sabe o que é um CRAS, sabe o que é um posto de saúde, sabe quais são os espaços que ele tem para poder acessar, né? Caso ele precise de cuidado, sabe as oportunidades que ele tem em relação a lazer, a cultura, né? Sabe o que tem naquele espaço dele, entende qual que é a história da comunidade dele, né? Porque a história da nossa comunidade faz parte da nossa própria história. Então, acho que oferece assim, para mim é uma potência gigante, assim, é uma potência gigante de contato, de fortalecimento, né? De poder prevenir e de poder, né, estar, assim. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui no Rio e eu tenho muita consciência da minha formação e do meu crescimento em Juiz de Fora. Por exemplo, compreendendo Juiz de Fora como uma comunidade, como um espaço que faz parte da minha história e que me permitiu e me ensinou diversos recursos, né, para poder lidar com os meus sofrimentos, assim. Então, são esses eixos, né, os eixos das nossas relações, assim, família, escola, comunidade e nossa rede de afeto, né? Essa ideia que a Júlia trouxe, né? Muito interessante, porque não tem como a gente discutir saúde mental se a gente não discutir acolhimento, né? Se a gente não discutir afeto. A gente precisa de começar a desconstruir essa ideia de que tanto a educação, né, quanto a formação e desenvolvimento do jovem, da criança e do adolescente, como papel único e obrigatório dos pais, dessa visão limitada de família, né? Que a Júlia trouxe muito bem. A gente precisa de começar a desconstruir também a ideia, né, de uma escola como instituição obrigatória, né, e de que a única função é cobrar o jovem, né? A gente tem uma ideia de que a escola é uma visão muito de cobrança e a gente precisa de começar a construir em todas essas instituições dessa comunidade, né? Em todas elas deve haver espaço para afeto, deve haver espaço para acolhimento, né? Pois a escola, na comunidade, é um lugar de formação de valores. Como é que esse jovem se relaciona, né, em sociedade? Como é que ele reage às ações do outro? Como é que ele se enxerga nesse processo interrelacional muito complexo, mas também muito saudável, né? Se bem guiado. Então, a gente precisa de começar a entender que a criança e o adolescente ele é de responsabilidade comunitária, né? Se tem na família um fator de adoecimento mental, um fator de sofrimento mental, né?
provocado por um laço social familiar desestruturado, que seja a escola, que seja, né, o CRAS, que seja, às vezes, uma instituição religiosa, um ponto de acolhimento, um ponto de apoio daquele jovem. Então, a gente precisa de discutir comunidade nesse sentido que a Júlia trouxe muito bem, como integrado, né? Inclusive, um dos aspectos muito importantes que a gente trabalha, a gente estuda no SUS, né? Que é a questão da gente trabalhar o ser humano enquanto ser integral, com todas as suas demandas, todas as suas necessidades. A gente precisa desvincular um pouco essa visão que a gente tem muito limitada, né, de que a responsabilidade desse desenvolvimento do jovem é única e exclusivamente da casa, né? Ela é também, mas ela é também de toda a comunidade que aquele jovem está inserido. Muito interessante. Bacana. Júlia, muito obrigada. Vitória, como é a vivência do luto de uma família que passa pela perda de um ente querido pelo suicídio? Então, geralmente, a vivência desse tipo de luto, ela é mais delicada e ela pode possuir algumas características que são mais particulares. Por exemplo, como a busca incessante dos porquês, né? Porque como é uma morte abrupta, né? Ninguém estava esperando por isso, a gente tem, né, esse... não é curiosidade, né? Mas querer realmente saber o porquê que aconteceu, né? Muitas vezes a gente não consegue compreender. Também existe esse intenso sentimento de responsabilidade, culpa, abandono e também uma tendência muito grande ao isolamento social devido à vergonha e ao julgamento alheio, como também o estigma e o tabu que o suicídio acarreta, né? E é importante a gente salientar a pós-venção nesses casos. O que seria a pós-venção, né? A pós-venção é todo o cuidado que se tem com pessoas que perderam alguém por suicídio e tiveram suas vidas afetadas. Inclusive, essas pessoas que perderam alguém por suicídio, elas são chamadas de sobreviventes enlutados justamente porque elas passam por uma série de vivências que demandam muito delas, né? Psicologicamente, economicamente, socialmente. Então, é muito importante que haja esse cuidado, né? Que se inclui na categoria de pós-venção, para que essa pessoa possa se sentir acolhida e poder também ressignificar essa morte e aprender a lidar com preconceito e com estigma que ainda está na nossa sociedade. Vitória, eu queria até que você falasse mais pra gente mesmo sobre os sobreviventes, porque às vezes as pessoas pensam assim, o profissional de saúde que tratou, né? Não, só teve naquele momento, ou um amigo, mas quem vivenciou esse processo é um sobrevivente, né? Aquilo lhe toca de alguma maneira, não é isso? Isso, exatamente. Qualquer pessoa que tenha perdido alguém por suicídio e que se considere impactada por essa perda pode ser considerada um sobrevivente enlutado. Com isso, né, nós temos familiares, amigos, colegas de trabalho, profissionais da saúde e qualquer pessoa realmente, né, um professor, né, até mesmo algum trabalhador dentro da escola e tudo, qualquer pessoa que se sinta impactado por essa perda pode sim ser considerado um sobrevivente enlutado por suicídio. A gente vê muito isso, por exemplo, a sala do jovem que cometeu o suicídio, aquela sala, os professores, como é que aquilo, né, transforma mesmo essa relação, né? E o quanto que é importante, né, trabalhar com essa sala, justamente, né, questões de prevenção também, porque eles podem ficar muito impactados, né, eles podem ficar com medo de que um outro suicídio aconteça, e eles não podem entender como acontece esse fenômeno, né, então por isso que é muito importante essa conversa, ter um diálogo aberto, né, justamente para que eles possam entender esse fenômeno e poder também ser acolhidos. Até porque tem uma questão que a gente conversa na psicologia, né? Quando você vê o outro realizando algo, toca nas suas questões, na sua dor, nas suas dificuldades, então parece que aquilo vai como se sugar, né? Se aquilo vai acontecer com você também, você vai entrar naquele processo e como são jovens todos juntos, eles realmente vivenciam isso muito intensamente, né? Então, já que a gente está falando desse processo dos sobreviventes enlutados, que são as pessoas que foram impactadas, né, por alguém que cometeu suicídio, a gente queria saber de você que tipo de auxílio que a gente pode dar para as pessoas nessa situação, né, para os sobreviventes enlutados. Onde recorrer,
E fala pra gente um pouquinho mais do NIV, como é que o NIV, né, trabalha? Sim. Então, o primeiro passo é a gente não julgar tanto a pessoa que perdeu alguém por suicídio, né, que é o sobrevivente, quanto a pessoa também que desencarnou por suicídio. E evitar perguntas do tipo como que a pessoa suicidou, se ela não imaginou, né, que isso poderia acontecer e se o familiar não percebeu os sinais, né? Além de ser indelicado, também é muito cruel fazer esse tipo de pergunta, né? Após isso, eu acredito que proporcionar um acolhimento social, como também um acolhimento religioso para essa pessoa, né? Se ela tiver, né, algum senso de religiosidade ou espiritualidade, por exemplo. E a partir disso, eu também penso que a participação de um grupo de apoio para enlutados seria de extrema ajuda, né? Porque lá ela vai poder ter contato com outras pessoas que vivenciaram ou estão vivenciando algo parecido e elas vão poder ver, né? Pelo exemplo, o que essas pessoas tiraram daquilo, como que elas conseguiram passar por esse processo, né? E também eu acho interessante ressaltar, né, que a busca por informações é de grande importância, informações de qualidade, né, é de grande importância para que essa pessoa possa entender o fenômeno do suicídio, entender que acontece realmente, né? Porque às vezes a pessoa fica tão perdida que ela não consegue entender quais são os processos que levam a esse adoecimento e ao suicídio. Eu gostaria também de indicar o site do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, como também o site do Instituto Vitaleri, que ele trabalha muito nessa questão da pós-venção do suicídio. E sobre o NIV, né, eu criei o NIV há 3 anos atrás, quando eu estava na minha busca para realmente entender qual era esse fenômeno do suicídio, né? Por que ele acontecia? Justamente porque eu estava passando pelo meu processo de luto por suicídio. E aí eu comecei a perceber que tinham muitas informações, que elas não estavam se batendo e que tinha muitos mitos por trás, né, das informações sobre o suicídio. E por isso eu resolvi ler os artigos em congressos, assistir palestras, filtrar essas informações e compartilhar com o público em geral. Aí, a partir disso, eu comecei a ir em palestras, a fazer estudos na mocidade ou até em outros lugares em relação à prevenção e também depois quando eu descobri a pós-venção do suicídio e o quanto que isso é benéfico, né? E aí eu também comecei a trabalhar nessa questão da pós-venção do suicídio. Eu queria, dentro disso que a Vitória está trazendo, reforçar também que é muito importante que hoje as profissionais de saúde e a escola que a gente estava falando antes, né? A equipe, os gestores, voltem a tentem seu olhar para esses sobreviventes, né? Porque, inclusive, eles também acabam entrando num grupo de risco. E se tratando de juventude, a escola pode ser, né, um ambiente de fazer exatamente esse movimento que a Vitória trouxe. De poder estar fazendo um grupo, de poder estar fortalecendo isso, né, quando uma situação acontece. Eu tive uma experiência pessoal dessa na universidade, de um colega cometer suicídio e perceber o quanto isso trouxe esse impacto para todos nós que convivíamos ali em maior ou menor grau. E aí a universidade na época fez uma ação exatamente, né, com esses amigos e amigas mais próximas, com a namorada. Então isso é um aspecto bem importante para as políticas públicas. Obrigada pela sua fala, Vitória. Esse apoio a quem fica, né? Que quem fica com muitas perguntas e com muita culpa, né? Como a Vitória trouxe para nós. Então, só lembrando, o NIV nenhuma ideia vale uma vida, é isso? Isso mesmo, foi inspirado na música Enquanto Versol dos Titãs, bem no inicinho da música, e eu acho que se encaixou muito bem, né, em tudo que o NIV acredita, né, que eu acredito como fundadora, e também com tudo que a gente quer assegurar, né, que é a vida. Vitória, a gente agradece muito pela sua participação, e agora a gente vai fazer perguntas para o Lipe.
Lipe, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é: o cyberbullying tem sido um fator desencadeador da ideação suicida? E se você pode explicar para a gente sobre o cyberbullying, o que é? Lu, esse é um assunto muito importante da gente discutir hoje em dia, que está muito em pauta, né? Então vamos conversar um pouquinho. O que é o cyberbullying, né? O cyberbullying é uma espécie de agressão moral que um indivíduo ou um grupo sofre, né? E essa ação ela tem como foco atingir determinada pessoa ou grupo por meio de ferramentas virtuais. Uma agressão moral, então, utilizando ferramentas virtuais. Além do cyberbullying, a gente trabalha com uma expressão também é o cyberstalking, né? Que é a perseguição também de pessoas ou grupos através de instrumentos virtuais. Exemplos de cyberbullying especificamente, ofensas e agressões verbais na internet, divulgação de fotos, áudios e vídeos com o objetivo de constranger uma pessoa, fazer piadas com sexualidade, aparência, questões de raça, marcar usuários em fotos e publicações vergonhosas, ameaçar, machucar, bater, difamar ou tirar a vida de alguém, né? Invasão de contas pessoais, e-mail, perfis, a gente tem várias ações aí que trabalham, né, que são incluídas nesse cyberbullying, tá? E aí, gente, um dos diferenciais do cyberbullying, né, também existe o bullying, que é essa ofensa moral também. Tem o stalking, que é essa perseguição também, só que física, tá? O diferencial do cyberbullying está na vantagem, né, do agressor de se esconder por trás de perfis anônimos, né? Então, nesse aspecto, ele se torna muito mais grave do que o próprio bullying em si, porque a vítima ela pode ser perseguida por horas, podendo chegar a todos os dias da semana, né? Mas hoje a gente tem meios efetivos que diminuem esse anonimato. A gente, quando eu digo na questão da investigação, né, quem está por trás dessas investigações e podendo chegar a descobrir o autor do crime, mesmo em questões de anonimato, né, isso está se desenvolvendo bem. Em relação ao cyberbullying no Brasil, a gente tem um estudo do Instituto Ipsos, que é uma grande empresa, a terceira maior empresa em inteligência, pesquisa de inteligência de mercado, e o Instituto Ipsos coloca o Brasil na segunda posição do ranking global de cyberbullying. Então, o Brasil está num ranking que é bem negativo, né? No topo, num sentido negativo, através de um levantamento ocorrido em 2018, bem recente, né? Quando a gente trata de cyberbullying, especificamente no jovem, na fase da adolescência, isso se torna muito mais grave, né, dito que a adolescência é uma fase de desenvolvimento cognitivo e emocional muito vulnerável. Dois autores que eu gostaria de ressaltar, e que são bem conhecidos nesse aspecto no estudo da adolescência, Arminda Aberasturi, que é psicanalista argentina, e o Maurício Nobel, que é psiquiatra argentino também. Eles são mais antigos, eles desenvolveram, né, o conceito da síndrome do adolescente normal. E eles trabalham muito o aspecto de desenvolvimento, né, cognitivo e emocional do adolescente. Eles falam que o adolescente ele passa por um luto, tanto do seu corpo infantil, que se foi, quanto do seu papel enquanto criança, também do papel dos pais, né, em relação a esse infantil que se foi. Esse desprendimento do jovem, né, com os seus pais, consigo mesmo, com o seu corpo de antes, com o seu papel e sua maturidade que ele deixou para trás, esse desprendimento ele vai ser norteado por questões externas também, dependendo da cultura, que Júlia trouxe muito bem, né, a cultura, o ambiente, ele pode ser mais ou menos tumultuoso. O momento em que o adolescente ele começa, né, a ter definida a sua percepção, tanto de autoconceito, quanto do conceito do mundo, a sua autoestima, a sua autoeficácia, um processo que ele é interrelacional, né, ele depende de uma relação com uma sociedade que está ali. E é um momento crucial a adolescência, nesse processo de formação de identidade. E é nesse momento, muitas das vezes, que a gente observa uns pais que se frustram com seus filhos, né, evidenciando muitas das vezes um despreparo em encarar essa nova fase que o adolescente inicia, né, que ele tem em casa. E aí a gente precisa de considerar esse aspecto como muito de risco, porque sem, né, o aval dos pais quanto às ideias, às ações do seu filho, se os pais se afastam nesse sentido ou dificultam esse processo de busca de identidade, os filhos, os jovens, eles vão começar a buscar naturalmente, né, em amigos, em colegas, em grupos sociais, né, a formação de tribos que ocorre nessa fase, e aí surge uma cobrança muito importante, né, de pertencer a grupos, pertencer a tribos e provar competências, né? Isso ocorre muito frequente, dando vazão, por exemplo, a condutas de risco, comportamentos abusivos, e aí a gente pode citar como exemplo álcool, drogas, comportamentos sexuais de risco, comportamentos antissociais, e aí também entra o comportamento suicida.
né? Nesse aspecto, ao encontrar um propósito de vida, esse jovem ele resolve essa crise de identidade, né? Ele consegue responder questões cruciais, como quem sou eu? Né? Para que estou neste mundo? E qual que é o papel da internet nesse processo? A internet, ela aproxima, ela facilita tudo que o homem já, né, julgou de difícil acesso antigamente. A internet, as mídias sociais, elas dessa forma elas mudam mesmo, né, o ciclo vital do sujeito. Ou seja, a gente não entra mais na adolescência da mesma forma que antigamente, né, crianças entravam na adolescência anos atrás. Esse processo ele é fluido, ele está em constante mudança, né? Sentimentos de desesperança, de depressão, ideação suicida, eles podem surgir associados, né, a fatores sociais nesse processo de construção de identidade. E aí, quais são as consequências do cyberbullying nesse processo para esse jovem, né? Um autor que eu utilizei como referência, ele cita questões assim, o sofrimento, a intensidade desse sofrimento, a sua absorção pelo jovem, ele pode se manifestar na vítima de várias formas, né? E sentimentos a gente sabe hoje, né? Somatizados, sentimentos do corpo mesmo, né? Taquicardia, que é o palpitações e coração acelerado, a sudorese, o suor intenso, né? Insônia, dor de cabeça, dor no estômago, bloqueio de pensamentos de raciocínio, ansiedade, estresse. Então, tem vários sintomas que o corpo sente quando a gente absorve um sofrimento de grande intensidade, né, como um sofrimento provocado por uma perseguição, uma agressão moral, né, repetida. E aí, como identificar, né, crianças e adolescentes que sofrem cyberbullying, trouxe um pouquinho para a gente conversar aqui, fatos que podem ser observados. Por exemplo, compulsão e tristeza ao acessar o celular e o computador. Na fase inicial, gente, da agressão do cyberbullying, né, a criança ou o jovem ele não quer sair de perto do computador ou do celular para conferir se tem alguma nova ameaça, alguma atualização, alguma ridicularização. Logo em seguida, a partir de uns certos dias, né, é possível observar um comportamento de tristeza ou até uma irritabilidade ao acessar. E aí ele começa a se afastar das redes sociais, é um comportamento contrário. Né? A mudança de comportamento em si, né, outra característica forte dessas vítimas, aquele amigo, por exemplo, né, que ele era super ativo, vivia postando coisas nas redes sociais, né, de uma hora para outra ele para de postar. Então, essa mudança de comportamento, um sinal de alerta, né, que as meninas trouxeram muito bem. O celular sempre desligado, a gente também deve ficar um pouco, né, de olho. Assim como o abandono das redes sociais, o celular desligado ele pode ser um forte indício de que a pessoa, né, está vivendo um momento de cyberbullying. Publicações com mensagens depressivas, fotos, né, conteúdos depreciativos, de autodepreciação. Né, já chega uma etapa mais avançada, onde esse sujeito ele começa a se questionar a sua eficácia, questionar as suas potências, né, questionar a sua própria saúde mental. E aí são aspectos, né, muito, muito, muito complexos que precisam ser urgentemente trabalhados, né? Joia, Lipe. Enquanto você falava, eu fiquei pensando como a internet ela realmente toma conta e adentra-se. Eu fiquei pensando na questão tanto da série 13 Razões, né, que todos os jovens assistiram e ficaram com aquelas questões, quanto a brincadeira, abre bastante aspas para as brincadeiras da baleia azul, né? Então, além de todo esse processo de uma violência mesmo contra o jovem que está se estruturando, ainda não tem, né, tá se encontrando ainda no mundo, ainda esses casos de informações incisivas, diretas, né, o que fazer, como fazer, a questão do suicídio diretamente, né? Isso também é um fator, né, não sei se motivação se eu posso falar, mas fomenta, né, alimenta de alguma maneira essas questões? Com certeza, Lu. Essa questão dessa série, né, assim como outros filmes, livros que possam gerar essa motivação que você citou, a gente encontra, né, uma situação muito grave, porque existem sites, né, que mostram, às vezes, mecanismos, e existem sites, por exemplo, de chat virtual, né, em que as pessoas, às vezes, elas chegam a incentivar as pessoas. E a gente vê o quanto que isso é absurdo, né, e pesquisas são feitas em relação à quantidade desses sites, eles, quando descobertos, né, eles são colocados fora de ar, mas a gente identifica uma situação muito complexa, né, em relação à sociedade, né, qual é a raiz dessa indiferença em relação à vida, né, que a sociedade tenta construir em relação ao próximo, né, ao sujeito. Isso é um fator agravante com certeza. Além disso, a maneira como é que é divulgado, né, a questão do suicídio. A gente tem o efeito Werther, que é a maneira como é que a gente divulga o suicídio em si,
Por exemplo, a série, né, dos 13 porquês, que foi uma questão super complicada, né, em razão de romantizar a situação do suicídio, ela chega a incentivar, sim, né, o efeito Werther diz isso, né, a maneira como é que você divulga o suicídio, ele pode, numa sociedade, numa comunidade em que teve divulgado, né, esse suicídio, os números de casos, eles crescem exponencialmente. Né? Então, a maneira como é que eu divulgo, a maneira como é que a gente lida com essa situação, isso não quer dizer que a gente não deva lidar, né? Que a gente deva fugir do problema, mas que a gente comece a estar ciente da responsabilidade da gente se informar e da responsabilidade de a gente ter uma conversa madura e eficaz, né? Sem preconceitos, sem tabus, da gente começar a parar de romantizar o problema e lidar com ele de uma maneira, né, mais clara e mais direta. O que o Lipe trouxe, ele é muito importante, né? Justamente porque o efeito Werther, ele pode acarretar mais suicídios, mas também a gente pode pensar também no efeito positivo da mídia, né? Que seria o efeito Papageno, que é o efeito que você, a partir, né, de uma série de guias, né, que a OMS, por exemplo, disponibiliza, que é de acesso gratuito, você aprendendo como que fala sobre o assunto, você pode, sim, trazer um efeito protetor, né? Então, eu acredito que nós devemos, sim, com certeza, falar sobre suicídio, mas devemos saber como falar, né? Que é mais importante, às vezes, saber como falar do que simplesmente falar sobre o tema, né? Porque pode acontecer, então, um efeito contrário, né? Pela sua boa intenção de tentar prevenir o suicídio falando dele, você pode acabar incentivando, né, que esse ato aconteça. Ótimo, excelente, pessoal. Então, agora a gente queria fazer a segunda pergunta para o Lipe. Há alguma relação entre espiritualidade e prevenção ao suicídio na adolescência? Se sim, se essa relação existe, como ela se dá? Com certeza, Lu. Antes, a espiritualidade e a religiosidade, que são temas muito próximos, igual a Vitória já abordou anteriormente, elas indicam fenômenos diferentes. A espiritualidade em si, ela é um sentimento íntimo existencial, ela é uma busca pelo sentido de viver, estar no mundo, e que não necessariamente ela vai estar ligada a uma crença em algo maior, como um Deus, por exemplo. A espiritualidade, ela é intrínseca, ela é inerente ao ser humano. Ela está presente nos valores, nas decisões, na reflexão profunda sobre a existência. E, fundamentalmente, também, né, na possibilidade que tem esse ser de ter um sentido próprio para a sua vida, de ter um motivo bom, né, para continuar vivendo. Esse termo espiritualidade, ele vai designar, então, toda vivência que pode produzir uma mudança profunda no interior do homem, né, e do sujeito. E o leva também a uma integração pessoal e a integração coletiva. Né? Então, pode haver experiências, né, de profundo sentido espiritual, né, da busca de valores, da busca de propósito, e que não tem qualquer conotação religiosa. A religiosidade, então, por si, né, ela vai implicar a relação do ser humano como um ser transcendental nesse aspecto. Né? Embora a espiritualidade ela seja característica de todo ser humano, intrínseca, igual eu abordei aqui, ela pode ou não ser cultivada. Né? Então, a espiritualidade, que é esse sentido interno, essa busca por sentido, ela existe. Mas ela pode ser cultivada ou não pelo sujeito. Uma das maneiras que essa espiritualidade ela pode ser cultivada é através da religiosidade, né, da religião, que é um sistema de orientação, um objeto de devoção, né, daquele sujeito. Então, se a espiritualidade ela me faz buscar o sentido para a minha vida, né, no encontro com a religiosidade, essa busca também abarca o além da vida, né, o último aspecto da vida. A religiosidade, ela colabora, né? Ela tanto pode ser uma fonte de força para as pessoas, como também, né, ser um refúgio para a fraqueza. Então, se ela gerar ansiedade, se ela gerar uma fuga de si mesmo, se ela gera, às vezes, dogmas irracionais, né, que dificultam o processo desse sujeito em relação à vida, em relação a si próprio, a religiosidade e a espiritualidade, né, ela vai se voltar como um aspecto negativo e não só positivo. Então, a gente precisa de ter bem claro, né, essa dualidade. É o que os estudiosos chamam de coping, é o enfrentamento, né? O coping religioso o que esse fenômeno, né, da religião vai me ajudar no enfrentamento de uma situação de dificuldade. Então, a gente tem o coping religioso positivo e a gente tem o coping religioso negativo. Como é que essa religião, né, qual é o meu processo de interação com ela? O que ela me causa? Ela me causa crescimento? Ela me causa, né, um sentido positivo diante da vida? Ou ela me causa medo, né? Ela me gera ansiedade,
Então, a gente precisa de primeiro deixar claro, né, e abordar esses aspectos. Em relação ao jovem e adolescência, né, uma das características dessa síndrome normal da adolescência que eu abordei na primeira resposta, né, é o conflito religioso. Ele está presente nessa fase, né, como uma tentativa, então, de solucionar uma angústia vivida, né, na busca de identificações positivas, o abandono de crenças que não servem mais para aquele jovem. Então, esse processo fluido, né, de mudança de crenças, de valores, muito presente nessa fase da adolescência. Assim como, por exemplo, a gente tem o desenvolvimento, né, motor do corpo, o desenvolvimento cognitivo, né, do pensamento, ocorre desde o nascimento, né, esse desenvolvimento da fé, o desenvolvimento da espiritualidade, seja um primeiro contato com uma religiosidade, né, introduzido pela família, ou por organizações religiosas da cidade, escolas que são confessionais, então a gente sabe que são escolas, né, que têm o caráter religioso, seja pelos amigos, então esse contato com a fé, né, ele é feito já desde muito tempo. Sendo assim, a espiritualidade, ela compõe, né, a estrutura da personalidade. E a sua abordagem, desde a infância, né, se vivenciada de forma saudável, muito importante, ela pode propiciar ao indivíduo uma maior variedade de ferramentas, né, positivas para esse enfrentamento de conflitos futuros que possam ocorrer. Da mesma maneira, se essa espiritualidade ela for vivenciada de uma forma negativa, ela pode afetar a saúde de forma negativa também. Então, é mais um aspecto que a gente realça a importância de se trabalhar a espiritualidade e religiosidade, para que ela seja encarada de maneira positiva e saudável desde a infância e adolescência, né? E não construa nesse jovem, nesse sujeito, né, ideias de autodepreciação, que às vezes uma religiosidade pode contribuir gerando medo, gerando ansiedade, né? Para terminar, eu gostaria de levantar aqui um dado muito importante, né, um levantamento que foi realizado pelo Alexandre Moreira Almeida, coordenador, né, do NUPS, do Núcleo de Pesquisa aqui de Juiz de Fora, de Espiritualidade e Saúde, que esse levantamento ele revelou que 90% dos adolescentes têm uma religião, né, e que 73% consideram a religião como um aspecto muito importante em suas vidas. Olha como é que a gente tem a presença dos dados, né, como importantes e que colaboram, né? As pesquisas elas têm mostrado que pessoas religiosas ou espiritualizadas elas tendem a reportar maiores índices de felicidade, de satisfação com a vida, relacionamentos mais duradouros, maior autoestima, maior afeto positivo. A religiosidade, a espiritualidade ainda, né, ela se associa a menores sintomas depressivos em relação à intensidade e duração, menor índice de comportamento de risco e menor risco de suicídio em si. Né? Provavelmente em razão dos laços sociais que também são estabelecidos nessa religiosidade enquanto convívio, né? Só reforçando, gente, dessa espiritualidade e religiosidade quando bem trabalhada de forma saudável, tá? A prática diária da espiritualidade, o exercício do perdão, esse coping religioso positivo, o suporte da religião, a religiosidade organizacional, né, que é como que eu me organizo enquanto religião, instituição religiosa, isso tudo se relaciona inversamente à depressão. Em relação aos pais, interessante, outro estudo mostrou que quanto mais relevante é a religião para os genitores, né, para esses pais, menor apresenta-se o risco de comportamento suicida para os filhos, independente de convicções religiosas dos filhos. Então a gente tem, quanto mais bem vivenciada, né, essa religião pelos pais, independente da crença e convicção do filho, menor risco tem esse filho de, né, submeter a comportamentos de risco. Então, olha que importante a gente começar a trabalhar, né, ter uma visão responsável sobre isso. Concluindo, gente, a espiritualidade ela tem o potencial, então, de trazer serenidade, trazer felicidade autêntica ao ser humano, enquanto sujeito, né, a depender de como é vivenciada por ele, não sendo, portanto, então, uma regra geral. Ela pode ser fator de saúde, né, e aí, terminando de respondê-lo, de qualidade de vida ou não, a depender, então, das características sociais, culturais e, mais importante, subjetivas desse sujeito que a vivencia, né? Enquanto você ficava falando, eu fiquei pensando na fala da Júlia, da comunidade, e como a comunidade, quando o jovem está inserido na comunidade, seja qual for, obviamente, né, a escolha religiosa, mas essa comunidade que fala a mesma língua espiritualizada, como é que isso reforça, né, como é que isso fortalece e faz o vínculo, né? Eu costumava brincar com o pessoal da época, a minha época de mocidade, são meus amigos até hoje, né? Como é que a gente faz esse laço, fortalece esse grupo e realmente se estrutura para a vida, né? Muito bacana, muito legal. Bom, então para a gente finalizar, pegando o gancho dessa fala do Lipe, eu queria que cada um de nós então falássemos um pouquinho de como acha então que a doutrina espírita, já que a gente está fazendo um podcast com esse viés, né?
Como é que a doutrina espírita, então, auxilia, como é que ela enxerga, como é que vocês veem essa questão da doutrina espírita, né? O jovem e a questão da prevenção, ou a questão de como o jovem se situa com relação a isso. Júlia, você começa para nós? Claro, Luciana. Eu me sinto muito confortável de responder essa pergunta, principalmente a partir da minha experiência de vida, né? Então, assim, eu acho que além de todo esse consolo que a doutrina oferece em fortalecer um sentido de vida, né? Do porquê eu tô aqui, né? Do significado das dores que atravessam o meu caminho. Eu também gosto muito de pensar como a mocidade espírita na minha vida, né? Foi um espaço onde eu encontrei um lugar de acolhimento, né? De poder compartilhar o que doía, de não me sentir nem julgada, nem ridicularizada e fazer esses laços de amizade que eu levo para a vida, né? Até pessoas, por exemplo, que não frequentam hoje tanto a mocidade, mas que eu encontrei e conheci nesse espaço. Eu acho que isso na adolescência, né? Então, assim, eu conheci minha primeira mocidade, fui na minha primeira Comejus mais ou menos com uns 15 anos. Foi fundamental, assim, porque, por exemplo, na escola eu me sentia um pouco deslocada. Na mocidade, não. Na mocidade eu encontrei realmente um sentimento de pertencimento. E aí, uma coisa que eu acho muito bacana, né, a partir de toda essa minha experiência, né, na juventude, sendo jovem e depois de um tempo sendo trabalhadora no movimento espírita, né, é poder falar sobre preconceito, sexualidade, carreira profissional, temas que são tabus, mas que, quando discutidos à luz de uma religião e na vida do jovem, enfim, ganham um espaço de importância muito grande, assim, né? Então, poder discutir isso a partir da questão religiosa, sem reforçar preconceito, falando de uma liberdade de escolha, de uma compreensão das consequências dos nossos atos, assim, né? Exatamente para essa espiritualidade que o Lipe traz como um fator de fortalecimento. Então, eu acredito, assim, que é isso que é vivenciar as palavras do Cristo, entendendo a consequência, né, das nossas escolhas, mas também entendendo que não existem penas eternas, né? Então, que a gente tem sempre essa possibilidade de evolução, de proteção, de amparo espiritual. E aí eu acho, né, trago a mensagem que é um pouco o nosso papel enquanto espíritas, enquanto construindo um movimento coletivo de espiritismo, né? Nos preocupar em estar oferecendo esse espaço para as nossas crianças, para os nossos jovens, né? E lembrar, a nossa alma é eterna, mas o sofrimento não. O sofrimento é só uma etapa, né, de depuração do espírito, assim, para uma felicidade maior, assim. Então, as possibilidades de amor que nos esperam são infinitas através das encarnações, né? E aí sou muito grata ao Espiritismo, inclusive a oportunidade que a gente está tendo agora de estar construindo esse espaço de diálogo. Então, retomando até um pouco o que a Júlia falou, né? Para mim, o espiritismo, ele muda completamente, né, o ponto de vista que a gente tem sobre o nosso sofrimento, sobre as questões que estamos vivenciando, né? Também eu acredito que o espiritismo tem muito a acrescentar quando nós temos relatos de pessoas que passaram pela mesma situação que a gente está passando. Isso eu considero como também de grande importância para podermos saber o que acontece após um suicídio e até mesmo após, né, um grande sofrimento, né? O que a gente consegue perceber que mesmo após todo esse sofrimento, existe a misericórdia de Deus, né? O amor de Deus, que nós nunca vamos estar desamparados e que nós sempre teremos outra chance, né? Eu acho que essa é a beleza por trás do espiritismo. A misericórdia junto com a justiça, né? Que é muito clara na doutrina, né? Muito bacana. Lipe, você? Lu, o gancho que eu vou pegar é da sua fala agora também, né? Em relação à justiça, à misericórdia que você falou. Para mim, o Espiritismo, ele veio um momento muito importante na minha vida, né? Apesar de eu vir de berço, de uma família espírita, também vivenciei outra religião, também durante a minha infância, mas eu falo que o Espiritismo, ele veio na minha vida
no sentido de quando eu me percebi espírita, né? No sentido quando eu me percebi cristão. E para mim o espiritismo ele ressignifica, né, o conceito de justiça. A gente tem uma nova ideia de justiça quando a gente, né, recorre às obras de Kardec, quando a gente recorre ao ensino dos espíritos, né? Com a doutrina espírita, a gente sabe que os acontecimentos atuais, né, eles têm relação total com os acontecimentos passados, né? Com os nossos atos que cometemos no passado. Então a gente sabe que o nosso passado influencia o nosso presente, e a gente sabe também que o nosso presente influencia o nosso futuro. Então, não só da sobrevivência da alma, do espírito, né, do corpo após a morte, essa morte do corpo, essa morte que é um estado tão pequeno, né, que é, na verdade, uma passagem, né, de um estado para o outro, não só a sobrevivência, mas como a pré-existência da alma também. Então, tanto o nosso passado quanto o nosso futuro, o nosso presente, ele é tudo interligado. E a gente se coloca em uma posição de mais responsabilidade pelos nossos atos, né? E, nesse sentido, a gente se responsabiliza também, não só pelos nossos atos, mas pelos nossos pensamentos, pelas nossas falas. Então, a gente começa a se perceber como é que eu estou contribuindo para uma sociedade violenta, como é que eu estou contribuindo para uma sociedade de indiferença, de sofrimento mental, né? Qual é o sentido que eu estou contribuindo para aquele sofrimento daquele meu colega? Então, a gente se coloca na posição de responsabilidade também, né? As nossas ações, elas têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido. E a gente também identifica que a gente nunca está sozinho também, né? Igual a Vitória trouxe muito bem. É um conforto muito grande, né, que a gente recebe quando a gente recebe essas mensagens, a gente vê que a gente não está sozinho, que a gente não está em desamparo. E eu até gostaria de encerrar minha frase, né, com uma passagem do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que eu acho que resume bem tudo, né, isso que a gente veio conversar aqui, quando Cristo fala, né, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, né, e eu vos aliviarei. Então a gente conversa de opressão, a gente conversa de sofrimento, mas a gente conversa também de um Cristo consolador, que em todos os momentos ele está de braços abertos, né, em todo momento a intenção desse Cristo, dessa espiritualidade maior, né, dessa individualidade cósmica, é no sentido de realmente nos aliviar, né, no sentido de nos acolher. E eu acho que a gente deve se inspirar nesse sentido, né, nesse Cristo, né, que acolhe a todos os momentos, sem julgamento, né, sem palavras que ofendam e sem qualquer preconceito em relação a qualquer situação ou qualquer pessoa, né? A única intenção é acolher, né, abraçar. E eu também agradeço muito, né, todos vocês, esse momento muito importante de troca que a gente teve aqui. É muito bacana ali para você ter trazido isso. E aí vai na contramão do que você estava dizendo de uma religião que violenta, né? Se em algum momento a gente está ouvindo que vai ser castigado, ou vai ser punido, ou isso que você está fazendo não torna você um filho de Deus, tem alguma coisa errada, né? Porque o que o Cristo veio dizer foi totalmente o contrário, né? Foi total aceitação, total acolhimento, nada de julgamento, né? Muito bacana. Partimos para as considerações finais, então. Queria ouvir de vocês, para os jovens que estão nos ouvindo, para as famílias dos jovens que podem estar passando por um momento difícil com essa ideação suicida e estar ouvindo a gente. Queria que vocês só dissessem umas palavras finais aí para eles. E se quiserem indicar livro, um filme, alguma coisa que vocês achem legal, as pessoas estarem recorrendo, fiquem à vontade. Então, novamente, agradecer a oportunidade do espaço, né? A gente está vivendo um momento histórico bem específico, essa situação de pandemia e de isolamento, né? Então, é uma situação que nos afeta muito, né? Acho que mostra um pouco da nossa fragilidade humana, né? E dos desafios que a gente tem de conseguir estar uns com os outros, né? Dentro de casa, fora de casa, pelos meios digitais. Então, eu só queria dizer a todos que estão ouvindo, né? Para que a gente não perca fé no outro, na possibilidade de amor, né? Na possibilidade de construir nos laços, que a gente se lembre, né, do quanto é protetor esse afeto, assim, para que a gente possa ter sempre em vista que é possível compartilhar a nossa dor, apesar de momentos, né, que as coisas não são exatamente dessa forma, existem outros momentos e possibilidades da gente estar compartilhando e se fortalecendo. E aí a minha indicação tem a ver com o momento inicial que eu trouxe, né,
eu gostaria de indicar o CD, o álbum Amarelo, do cantor Emicida. Foi um álbum que ele fez bem pensado, assim, bem planejado para poder estar abordando a valorização da vida. Então ele é um CD que ele fala, né, as músicas ao longo do CD falam muito de esperança e de uma esperança viva mesmo, que a gente sabe que a vida é difícil, mas que mesmo difícil há esperança, né? Então, Amarelo, ele fala que é uma brincadeira, que amar é o elo que nos une enquanto pessoas, assim. Então, vai falar, né, da gente atravessar esses obstáculos na esperança desses dias melhores, da amizade, do amor, do que dói também, o álbum fala, mas principalmente dessa ideia que a nossa dor, ela não vai nos definir em totalidade, né? Essas cicatrizes que a gente traz, essas coisas que a gente sofre, não é o que vai nos definir. Que há além disso, que há a história para além, né? Que há a possibilidade de história. E eu acho que, por mais tenebroso que estejam os dias, né? A gente seguir acreditando e seguir acreditando no amparo, né? E em outros dias e dias diferentes é muito importante. Mesmo que não seja de um momento para o outro, a gente está cultivando essa esperança. Então é isso, um abraço a todos e todas, né? E me sinto mais fortalecida da nossa troca e com a esperança de que de alguma forma ela vai chegar em outras pessoas, né? Que eu não sei quem são, mas que eu confio no amparo da espiritualidade para que seja quem precise nos ouvir, né? E tá construindo isso com a gente. Então, muito obrigada. Então, primeiramente, né, eu queria agradecer essa oportunidade. Para mim é muito importante, muito gratificante poder falar sobre esse tema e poder afirmar também, né, que falar sobre suicídio, falar sobre a pós-venção, por exemplo, não é falar só da morte, né, é falar da vida, é falar sobre esperança, tanto em dias melhores quanto na esperança no amor, né, na vivência desse amor. Então eu queria deixar aqui uma mensagem de esperança, sabe? Que mesmo que esse sofrimento que você esteja sentindo por perder alguém ou por estar passando por alguma dificuldade emocional, ela não vai ser para sempre, né? Isso é uma beleza que a gente traz da vida, né? E eu queria indicar 3 coisas. A primeira é um livro do André Trigueiro, que chama Viver é a Melhor Opção. É um livro curtíssimo, assim, tem menos de 200 páginas. Ele dá um panorama geral sobre a questão do suicídio. E para mim, especificamente, foi o norteador para poder querer pesquisar mais a fundo sobre o tema. A música também, Enquanto é Sol, né, que foi inspiração para o nome do Nive. Ela inteira, ela é belíssima e tem também, né, esse aspecto de esperança. E eu queria também sugerir que vocês assistam a série chamada The Chosen, que traduzindo chama Os Escolhidos, que fala sobre a vida de Jesus e é particularmente uma das produções que eu mais me emocionei e mais achei tocante sobre o tema. E não poderia, né, falar de amor, de esperança sem falar de Jesus, né? Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz e também acredito que a espiritualidade nos ajudará, né, para que esse conteúdo possa chegar a quem estiver precisando, né? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também, né, com muito carinho, muita gratidão, que é o que eu sinto agora por essa conversa tão especial com vocês. Em relação, né, concluindo, eu acho que as meninas já resumiram muito bem. A gente fala de esperança, a gente fala de afeto, a gente fala de acolhimento, né? A gente fala da importância do olhar do outro, a gente começar a se atentar mais à maneira como é que a gente está, né, se relacionando com o mundo, a maneira como é que a gente está contribuindo para esse crescimento, né, do outro. Em relação a indicações, eu gostaria de indicar, na verdade, uma médica geriatra, ela até bastante reconhecida recentemente, Ana Cláudia Quintana. Ela escreveu um livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela tem diversas palestras no YouTube, ela tem uma palestra no TED Talk, ela tem uma palestra também com uma youtuber, Jut, que eu gosto muito também.
E a Ana Cláudia Quintana, ela traz uma reflexão muito interessante, né, acerca não só da terminalidade da vida, mas ela traz uma reflexão interessante sobre a vida em si. Ela fala que a maneira como é que a gente lida com a vida é a maneira como é que a gente lida com a morte. A maneira como é que a gente se predispõe a viver, né, é a maneira como é que a gente se afasta ou se aproxima da morte, né? Morte enquanto terminalidade do sujeito, enquanto a existência do corpo, né? É uma indicação que eu gostaria de fazer. Tem esse livro dela, ela acabou de lançar um segundo livro agora também. E aí uma segunda indicação também, que é um livro muito interessante, fala sobre a questão do suicídio enquanto coletividade, enquanto cultura, né? É o livro Suicídio, é o título do livro, é do Roosevelt Cazorla. E aí é um livro interessantíssimo que me fez repensar o suicídio enquanto questão coletiva, né? Um livro muito interessante também. E gostaria de agradecer novamente, né, a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por tanto compartilhamento, por tanto conhecimento, me fazer repensar questões, né, importantíssimas a gente está trabalhando aí. Bom, pessoal ouvinte, eu espero que vocês estejam sentindo o que a gente está sentindo agora, que é um profundo acolhimento, uma profunda fraternidade. A gente realmente espera que as nossas vozes cheguem até vocês sentindo o que a gente está sentindo, essa vibração boa, né? Jovens falando para jovens de um assunto tão delicado, de forma tão bacana, de forma tão esperançosa, principalmente esperançosa. Como disse Júlia, estamos num momento em que as nossas esperanças são testadas, então muito bom ouvi-los falando de esperança, de que vai passar. A gente só tem a agradecer, muitíssimo obrigada a vocês, que bom que a tecnologia nos propiciou esse momento, mesmo afastados estamos juntos. Você que ouviu até aqui, muito obrigada pela sua audiência, fica com a gente. O Família Cast do mês de setembro tem mais 2 episódios, então vocês, por favor, ouçam também conosco, vai ser um prazer tê-los aqui. Muito obrigada, até a próxima.